Dando continuidade, eclesiásticos que a Santa Sé, ela é formada, tá? Por um grupo, tá? E vocês vão entender. Não tem os grupos que nós temos hoje, as camadas aí, a trindade, então vocês vão entender como era transfigurada as leis, as normas do Deus, tá bom? Aí vocês vão entender. O padroado português foi um acordo instituído entre a Santa Sé e Portugal, em qual o Papa devogava ao rei de Portugal. Um passava a instrução para o outro. É isso que é o Deus, tá, pessoal? Se Deus está movendo as montanhas, está fazendo essas coisas pela sua fé, é porque a verdadeira existência você só conhece até esse Deus. Paralisaram vocês. Comece a conhecer o Deus da origem daqui, os verdadeiros dos que colocaram os nossos olhos como pessoas ruins, pessoas canibais, tá? Vão estudar, pesquisar, saber quem são os originários, que é hoje dado aí como índio, preto, escravo, tá? Aí vocês estão começando a encaminhar para um mundo real, sem esse capitalismo devasto, maldito que nos deram, tá? E isso é uma parte de cartas que eles se reúnem para dar, tá? Entre a Santa Sé e Portugal, em que o Papa delegava ao rei de Portugal, o Papa delegava as ordens ao rei de Portugal, o exclusivo da organização e financiamento de todas as atividades religiosas nos domínios e nas terras descobertas por Portugal. Não foi descoberto, foi roubado. A parte que fala que um homem ou no madeiro ou numa cruz derramou sangue pela sua, pela sua e pela minha salvação, ele nos salvou. Não existiu isso. Isso foi muita gente que lutou. Tá? E isso vai ser trazido aqui agora, tá bom? E realmente eles falam na cara que foi uma descoberta. E não é. Nunca foi. O apadroado português remeta ao início da expansão marítima portuguesa em da década de 1400 e foi confirmada pelo Papa Leão X em 1514. Leão X, nascido João de Lourenço de Medici, em italiano Giovanni de Lourenço de Medici, Floresta 11 de dezembro de 1475. Roma 1 de dezembro de 1521. Foi Papa de 1513, sua morte, até a sua morte, perdão, ele é conhecido principalmente por ser o Papa do início da Reforma Protestante, iniciada pelo seu filho Lutero, né? Aí aqui a gente já sabe algumas coisas a mais. Quem é Leão X? Aí eu parei em 514, perdurou com várias alterações até meados do século XX. Vamos ver o século XX. O século XX iniciou em 1 de janeiro de 1901. Então, se nós for ver aqui, nós temos os 400 anos de escravidão e terminou em 31 de dezembro de 2000. Então, confirma, bate, legal, tudo que a gente está trazendo, toda a queda da Bíblia
Isso não é pro seu mal. Isso não é pro meu mal. Nenhum mal esse Deus faz a mim, porque se ele pede para que o varão fale a verdade, eu estou falando a verdade. Através do poder padroado do rei de Portugal, podia constituir igrejas e renomear os padres e os bispos, sendo estes depois aprovados pelo Papa, era também o chefe do Estado português que impunha o Barreto Cardionácio. Santa Fé e o rei houveram por bem lhe conceder e exercitou os ministérios próprios da companhia com direito de almas, com direitos de almas. Salve alma, varão. Vai lá, vamos ver. Agora vamos ver o que é essa Santa Fé. Vamos ver o que é essa Santa Fé, o que nos deram, o que realmente é uma coisa, o que realmente é outra coisa. Porque a gente já foi muito mesmo enganado. Santa Sé ou Santa Fé. Informações sobre o Vaticano, ou mais propriamente a cidade do Vaticano. Veja, Vaticano, a Santa Sé, ou Santa Fé em latim, Santa Sedes, Santa Sedes, Sedes, tá? Sedes, em latim, Santa Sedes, oficialmente Santa Sedes, apostólica em português, Santa Sé Apostólica, ou Santa Fé Apostólica, também chamada como fé apostólica o e a jurisdição eclesiásticas da Igreja Católica em Roma, sendo uma entidade soberana, independente do ponto de vista legal e distinta do Vaticano, ou mais precisamente do Estado da Cidade do Vaticano. Este é um instrumento para a independência da Santa Sé, que, por sua vez, tem uma natureza e uma identidade própria, sui generis, enquanto representação do governo central da igreja atual, chefe o Papa Francisco. Tá? Não adianta você me falar que Deus é isso, não. Quem manda nesse livro, quem fez esse livro foi eles. Tá bom? O sujeito, o sujeito de direita internacional é a Santa Fé. As relações e acordos diplomáticos concordadas com outros estados soberanos, portanto, são com ela, portanto, são com elas estabelecidos e não com o Vaticano, que é o território sobre o qual a Santa Sé ou Santa Fé tem soberania. Durante o período de Sé ou Fé vacante, a Santa Fé ou Santa Sé é governada pelo Colégio Cardinalício, que é os cardeais, ali aonde que é isso. Os pontifácios, aqueles que estão ali para te entregar diplomas, com poucas exceções, como a República Popular da China e a Coreia do Norte, a Santa Sé possui representações diplomáticas, nunciatura apostólica
em quase todos os países do mundo. Atual, o atual código de direita cônico, direita, esquerda, é tudo cônico, que eu já deixei em outras partes falando o que é o cônico, quando trata da autoridade suprema da igreja, dispõe com o nome da Santa Fé ou somente dispõe com o nome Sé ou Fé Apostólica ou Santa Sé designadamente-se neste código não só o romano pontifex, mas ainda a não ser porque natureza das coisas ou do contexto, outras coisas se deduzam a Secretaria do Estado, o Conselho para os Negócios Públicos da Igreja e as demais organismos de cura romana. Um município no Brasil é uma circuncisão. Um município no Brasil é uma circuncisão territorial dotada de personalidades jurídicas, dotada de personalidade jurídica, intocável és. Entendeu? Tá catando o que os caras jogou na nossa cara? Brincou com a nossa fé. Brincou, porque o Jesus é intocável, porque olha, presta atenção, dotado de personalidades jurídicas e com certas autonomias administrativas. Quem é a cabeça? Quem é o Emanuel? Quem é o Emanuel da Nóbrega que veio para cá? Tá claro, tá puro de verdade. Uma capital nacional ou simplesmente capital do latim captius, cabeça. Tá claro demais. Do latim captis, cabeça. É a cidade ou localidade onde reside o governo central, os ministérios e todos os organismos supremos da administração. Tá claríssimo quem é. Tá claríssimo quem é. Donatário, perdão, e o título que na organização colonial portuguesa era dado à pessoa a quem era concedido a donatação, eles doaram, tomaram e doaram de um determinado território. Por isso que tudo que está ligado em você, querido, está ligado no Deus de Roma. Entendeu? Porque você está preso a ele. Não tem como você sair dessa saída. Só se você começar a fazer o que a gente vai fazer, um capitalismo reverso. E uma modificação de tudo isso. De tudo isso. Falou da cura, né? Falaram ali da cura. Aqui fala da cura. O que é a cura romana? Ó, cúria romana. O que é a cúria romana? Né? A Cúria Romana, o órgão administrativo da Santa Sé, constituído pelas autoridades que concordam. Cara, tá muito claro. Não tem um conclave, não tem os fariseus, os sacerdotes que se reuniam, aquele sacerdote que só ele poderia tocar na arca. Tá muito claro, a arca é a lei. Tá muito claro. Tá claríssimo, ó, branda na mente daquele que já se libertou das amarras e da mentira. Tá claríssimo, isso tudo é um jogo, isso tudo foi montado para nos matar. Prestem atenção. Constituído pelas autoridades que coordenam a organização, o funcionamento da Igreja Católica é geralmente visto como o governo da Igreja Cúria, no latim medieval, significado corte.
ceifa. Aquele que não me servir, ceifa. Em Lucas fala isso, que aquele que não ressuscitar em mim, tragam e matam na minha frente. Tá bom? É isso que ele é. No sentido de corte real, pela cúria romana e a corte papal que assistem o Papa nas suas funções. Pessoal, tá ficando muito claro. Eu espero que até que vocês já entendam que há muito que vocês refletir. A misteriosa Babilônia, os seus dias estão contados, seu império está caindo.